Nesse período de pandemia, percebemos mudanças no processo de trabalho das pessoas. Será que isso tem impacto no desgaste do trabalhador? É isso que nós hoje vamos poder conversar com o professor Eduardo Pinto e Silva, que vai falar então um pouquinho para a gente sobre o desgaste no trabalho e a saúde mental do trabalhador em tempos de pandemia. Este vídeo é uma entrevista elaborada pelo Grupo de Trabalho de Saúde do Trabalhador do InformaSUS UFSCar. Professor Eduardo, muitos trabalhadores se queixam de desgaste no trabalho, carga excessiva e cansaço. Você poderia comentar sobre isso? O desgaste no trabalho se relaciona ao que alguns estudiosos chamam de precarização e intensificação do trabalho. O desgaste, ele tem uma origem social. No trabalho, na maior parte das instituições, as avaliações são feitas com base se o trabalhador atingiu uma determinada meta ou não. Muitas vezes mais vale a contabilidade, a contagem das metas e resultados atingidos do que se o trabalho foi feito de uma forma qualitativa, se o trabalho foi feito com uma boa qualidade. Então, o desgaste relacionado à precarização e intensificação do trabalho vai ter reflexos na saúde do trabalhador, tanto no plano físico, muitas vezes se manifestando no cansaço, como no plano mental, que muitas vezes vai se expressar pelo sentimento de não se realizar no trabalho, pela frustração, por saber que tem capacidades que não são devidamente utilizadas no trabalho. Não por uma incapacidade do trabalhador, mas muitas vezes em função da forma como ele é avaliado, como ele é cobrado. Uma carga excessiva no trabalho diz respeito não somente a uma jornada longa. São muito comuns as jornadas para além das 8 horas, 12 horas de trabalho. Isso é uma carga excessiva de trabalho. Mas uma carga excessiva de trabalho também pode ser explicada no sentido de há uma série de capacidades, aptidões do trabalhador que, em função da forma como é organizado o trabalho, ele fica impedido de realizar. Então, isso vai gerando sofrimento. O sofrimento, muitas vezes, implica também num certo esgotamento. E não raro há casos em que esse esgotamento nos conduz à depressão. Então, o desgaste ele vai ser um fenômeno com base na precarização social do trabalho, vai se manifestar no físico e no mental do trabalhador, podendo levá-lo ao adoecimento. A segunda pergunta são sobre os problemas de saúde mental do trabalhador. Eles são decorrentes de personalidade ou são características individuais? Os problemas de saúde mental do trabalhador são, na grande maioria dos casos, resultantes da condição social e objetiva do trabalho, da condição na qual o trabalho é organizado, trabalho que, como dizíamos, muitas vezes é cobrado em torno de metas, mas não se dá as condições para que essas metas sejam atingidas. As condições são precárias e se impõe um trabalho intensificado. Isso é a razão fundamental dos problemas de saúde mental no trabalho, e não as características de personalidade de cada trabalhador tomado individualmente. Portanto, os problemas de saúde mental no trabalho, eles são um problema de doença ocupacional. Evidentemente que todos nós temos as características pessoais, de personalidade. Todos nós temos uma condição de vida relacional, extralaboral,
que podem favorecer ou não um processo de adoecimento. Mas o que é importante ressaltar é essa origem organizacional e social da doença ocupacional. Muitas vezes, essas características de personalidade do indivíduo, as suas crenças, os seus valores, que variam conforme a classe social, variam conforme o gênero, masculino ou feminino, variam conforme a idade, uma série de questões. Essas características individuais, elas são muitas vezes usadas pela empresa, pela instituição, também pelas instituições públicas, para se forçar um produzir, muitas vezes sem a devida cautela que possa garantir o elemento fundamental da qualidade do trabalho. Então, muitas vezes, essas características, esses valores da personalidade individuais, eles são manipulados não no sentido de permitir o indivíduo se autorrealizar no trabalho, mas sim fazer que ele seja alguém que esteja sempre correspondendo aos interesses do resultado da empresa ou da instituição pública, onde também esses modelos de avaliação e de forma de gerenciamento ou gestão do trabalho vão se difundindo com muita força. Então, é essa a razão fundamental dos processos de adoecimento no trabalho. Muitas vezes, então, caracterizando uma impossibilidade do indivíduo ser aquilo que ele gostaria de ser no trabalho, gerando infelicidade e, muitas vezes, o sofrimento e adoecimento. Por que alguns trabalhadores adoecem e outros não? Essa pergunta de por que alguns trabalhadores adoecem e outros não, se eles estão submetidos ao mesmo processo de intensificação e precarização do trabalho, se há uma série de coisas comuns entre eles, por que será que um chega a adoecer e outro não adoece? O Christophe Dejour, que é um pesquisador francês, ele faz essa pergunta. Nos primeiros estudos dele, ele procurava procurar o que no trabalho, na forma como o trabalho é organizado, na forma como o trabalho é gerenciado e avaliado, poderia levar ao adoecimento. E ele aponta que muitas vezes a falta de autonomia do trabalhador, quando o trabalho é organizado de um jeito que impede a sua criatividade, o trabalho tenderia a gerar o adoecimento. Então, ele faz essa relação. Mas ele percebe, ao tentar descobrir, né, as origens do adoecimento nas formas de se organizar o trabalho, de se avaliar o trabalho, que mesmo essas formas que, em muitos casos, levavam ao adoecimento, não levavam todos a adoecerem. Então, ele vai procurar responder o que no trabalho é contrário à autorrealização do trabalhador. Como ele é um psicanalista, ele fala o que no trabalho se opõe ao desejo. Então, essa outra pergunta que ele faz, num segundo momento do desenvolvimento das suas pesquisas, ele vai responder que muitas vezes os trabalhadores não adoecem porque eles criam sistemas de defesa coletivo. O que são os sistemas de defesa coletivos, né? Os trabalhadores, eles coletivamente vão conversar sobre trabalho, ter uma relação de solidariedade e cooperação, de modo que, conjuntamente, eles vão contribuir com a forma de organização do trabalho no sentido de transformar, mudar ela, muitas vezes radicalmente, podendo realizar o trabalho de outras formas que são melhores para alcançar os resultados, mais eficazes e que preservam a saúde do trabalhador. Os próprios trabalhadores que conhecem os meandros, digamos, os atalhos
as maneiras de poder realizar essa transformação. E quando eles fazem isso, e há, por parte da empresa, da instituição, da gerência, uma aceitação dessas contribuições, os trabalhadores se sentem reconhecidos, né? A sua criatividade ganha espaço, a solidariedade passa a ser o elemento central das relações de trabalho e o trabalho se torna uma fonte de gratificação, de autorrealização. Então, para Dejur, concluindo, o trabalho, muitas vezes, ele leva à construção de uma imagem de si próprio muito positiva e de autorrealização. Agora, quando o trabalho é impedido, quando as formas de organização do trabalho não dão espaço para os trabalhadores, daí não há reconhecimento, daí há sofrimento, e muitas vezes o sofrimento leva ao adoecimento. A última pergunta que nós gostaríamos de fazer para você, professor, é: o trabalho na pandemia favorece o cansaço e o adoecimento dos trabalhadores? Sim, o trabalho no contexto da pandemia, ele favorece o cansaço e o adoecimento do trabalhador. E por que isso acontece? Acontece porque aquele processo de precarização e intensificação do trabalho, ele se faz ainda mais presente no cotidiano e no trabalho dos trabalhadores. Agora, nós precisamos lembrar que existem diversos tipos de trabalho muito distintos, realizados por homens e mulheres de classes sociais distintas, etnias distintas, idades distintas, que vai diversificar muito a resposta a isso. Um dos trabalhos que já vinha sendo realizado e que agora ganha mais espaço na pandemia é o trabalho com a mediação do uso de computadores, reuniões feitas pelo computador, com o meeting, enfim, um trabalho bastante intenso, sempre mediado pela tecnologia. Essa mediação, ela não é algo que não interfere na saúde do trabalhador. Interfere na saúde e na própria realização do trabalho. Por quê? Todo trabalho depende do funcionamento do que se chama funções psicológicas básicas. Processos psicológicos básicos são eles: a atenção, a memória e a percepção. Então, a nossa atenção, a nossa percepção e a capacidade de reter informações, a nossa memória, ela funciona de uma forma prejudicada e não com a mesma durabilidade num trabalho mediado pelo uso do computador. As reuniões, por exemplo, são muito mais desgastantes do que as reuniões presenciais. Uma aula, a capacidade do aluno ouvir e compreender tudo, numa aula ele fica 3 horas ouvindo, no computador essa atenção e essa percepção, a concentração, ela é muito mais reduzida em termos de tempo. Então, esse funcionamento prejudicado dos processos básicos, psicológicos básicos, ele vai interferir negativamente no trabalho e também na saúde do trabalhador e na sua satisfação com o próprio trabalho realizado. Agora, existem outros trabalhadores essenciais, né? Imagine se tivéssemos sem os coletores de lixo. Imagine se tivéssemos sem os profissionais de saúde. Imagine se estivesse sem a possibilidade, muitas vezes, termos entregadores de alimento em nossas casas, né? Entregadores que muitas vezes são trabalhos uberizados, como se diz alguns estudiosos, né? Todos mediados pelo uso do Uber. Então, esses trabalhadores são essenciais e eles estão super sobrecarregados, né? Os profissionais de saúde estão exaustos, a fadiga é algo notável. A demanda para os entregadores, as pessoas que trabalham com transporte, também muito intensa. Então, por uma dimensão bem diferente do teletrabalho, também o processo de precarização e intensificação do trabalho atinge negativamente este outro conjunto de trabalhadores.
Deste modo, então, apesar da diversidade, podemos dizer que, de modo geral, sim, né, o contexto da pandemia vai favorecer, infelizmente, o cansaço e o adoecimento do trabalhador. Este conteúdo foi produzido pelo Grupo de Trabalho da Saúde do Trabalhador do InformaSUS UFSCar.